Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e como você já sabe, a partir de agora as nossas aulas também são em vídeo a fim de evitar que os nossos alunos se desloquem e assim estejam mais suscetíveis à Covid-19. Mas não se preocupe, você que não é aluno também tem acesso a este material. E se gostar, pode compartilhar, pode curtir e ainda pode se inscrever tanto no nosso canal no YouTube quanto nos seguir no Instagram. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de textos de análise. Análise de charge, análise de tira e análise de infográfico. Ambas as produções cobradas na Universidade Federal do Paraná, mas que podem servir de base para a interpretação de textos de outras universidades espalhadas pelo Brasil e, por que não, inclusive do próprio Enem. Nós já comentamos em uma das nossas séries, que você pode procurar aí, nós já comentamos sobre a charge e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o texto em tira e falar das suas principais características. É um texto, como a gente já comentou, extremamente temido pela complexidade da interpretação. Só que nós não vamos mais ficar tão preocupados com esse ponto de interpretação. Nós vamos tentar entender um pouquinho como que esses textos funcionam. Eles podem ser cobrados tanto na hora de produzir uma redação, quanto nas questões objetivas. E aí eu gostaria de mostrar para vocês uma questão da Federal do Paraná do ano passado. Nela, um personagem famoso do Fernando Gonzalez, o Nick Náusea, ele conversa com uma barata e faz uma brincadeirinha com ela. Em Terra de Barata, no primeiro quadro, quem tem um chinelo é rei. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. E o Nick Náusea responde à barata com: não suporto filosofia barata. E nesse momento, ele cria o ponto-chave para a análise de uma tira, assim como para a análise de uma charge, o ponto de ambiguidade, o duplo sentido que as produções de imagem, de texto verbal e não verbal, acabam cobrando e acabam demandando de cada um de nós. A estrutura da tira, ela se diferencia e muito da estrutura da charge, por um detalhe: além de ter mais de um quadro obrigatoriamente, os nossos personagens vão apresentar evolução temporal. Isso significa que o personagem que tem um comportamento no primeiro quadro, obrigatoriamente no quadro final, estará posicionado de uma maneira diferente. Outro ponto importante: haverá mudança de cenário, mudança de sentimento e uma série de outras construções que identifiquem que não temos mais uma situação estática. A grosso modo, é como se a charge fosse o retrato de uma foto, enquanto a tira é o retrato de um filme. Pensando nisso, vamos dar uma olhada nessa tirinha do Laerte, do Piratas do Tietê, no qual uma voz anônima questiona se os personagens são homens-onça. E uma dessas onças retribui com: o que quer? E aí essa voz anônima questiona se eles preferem ser tratados no feminino ou no masculino. E no quadro final, a onça, extremamente animada, extremamente entusiasmada, afirma: até que enfim alguém perguntou. É importante então, como nós comentamos, tentar entender um pouquinho o contexto social e o contexto de mundo no qual se insere esta tira. E aí eu volto a conversar com vocês sobre um ponto muito importante. Sempre que eu falar de textos que misturam escrita e imagem, eu preciso obrigatoriamente, pessoal, ter uma noção de mundo, conhecer minimamente a sociedade em que eu estou inserido e as discussões que estão vigentes. Há muito se discute sobre a classificação binária de gêneros entre gênero masculino e gênero feminino e as inúmeras possibilidades que teriam além disso. Independente de você ter uma posição A ou B a respeito disso, eu gostaria que nós entendêssemos o momento social em que nós estamos inseridos. E nesse momento social em que nós estamos inseridos, essa é uma das grandes demandas e uma das grandes discussões em universidades e em vestibulares de todo o Brasil. Para isso, nós precisamos entender que todo o texto de tira trabalha com duas informações: as informações explícitas e as informações implícitas. As explícitas são aquelas que já aparecem para nós
na tira. Qualquer um consegue observar os 3 personagens onça, conseguem ver os balõezinhos que ali aparecem. Já as informações implícitas são aquelas que não estão evidentes no texto, são aquelas que quando eu olho eu não as enxergo, porém existem informações por trás dela. E são essas informações que a gente precisa aprender a dividir em 2 grupos. Um chamado de pressupostos e o outro chamado de subentendidos. Os pressupostos são informações que eu consigo entender pelo próprio contexto da minha produção. Então, quando eu vejo todo esse diálogo a respeito de gênero, de ser tratado pelo feminino ou pelo masculino, eu tenho alguns pressupostos, como por exemplo, as pessoas ainda dividem a sociedade em apenas 2 classificações de gênero, masculino e feminino. Mas eu posso ter, além dos pressupostos, os subentendidos, que são suposições, como por exemplo, o preconceito que as pessoas que não se identificam nem como masculino, nem como feminino sofrem. Veja que o pressuposto, ele trabalha com uma informação implícita, mas que o contexto me permite classificá-la. Eu posso dizer que no mundo, na sociedade, as pessoas não conseguem falar ou discutir situações que vão além do masculino, além do feminino. Já no subentendido, eu levantei uma suposição de que as pessoas do gênero masculino ou feminino são preconceituosas ou que as pessoas que não se enquadram nessa classificação sofrem preconceitos. Não existe nenhum indicativo na tira que me leve a essa conclusão, mas pensando nas informações explícitas, como a reação de alegria que a onça apresenta no último quadro da tira, pensando no pressuposto de que a sociedade divide os grupos em apenas 2 classificações de gênero, eu consigo chegar a essa suposição. Eu jamais poderia chegar, por exemplo, à suposição de que onças comem apenas carnes de peru, por exemplo, porque isso não faz parte do contexto da produção da minha tira. Aí, eu preciso pensar que dentro de uma construção dessa, eu não posso trabalhar com todos os quadros. De novo, numa produção de 8 a 12 linhas, se eu for trabalhar com a descrição quadro a quadro do que está presente na tira, eu vou gastar todas as minhas linhas e não vou conseguir fazer a minha produção. Para você entender um pouco melhor isso, eu sugiro que você vá ao nosso vídeo sobre charge e lá você perceba qual é a diferença de fazer uma descrição quadro a quadro, desenho a desenho e uma descrição do ponto central. Então, a minha primeira missão, no momento em que eu vou fazer a produção de um texto de análise de tira, é encontrar a principal referência, que nós encontramos no quadro do meio. Quando o personagem oculto faz uma pergunta crucial para o desenvolvimento da história. Preferem que se trate vocês no feminino ou no masculino? É o primeiro homem, o primeiro indivíduo, o primeiro personagem que dá voz a essa relação que foge de masculino ou feminino. O que desperta, inclusive, uma reação de alegria, de espanto e de felicidade no nosso personagem no último quadrinho. Então, nós conseguimos determinar algumas coisas acerca do recorte temático. Primeiro, de novo a discussão sobre questão de gênero. Segundo, o respeito à diversidade. Eu vou fazendo este levantamento de informações para que depois eu consiga fazer um trabalho exemplar em cima da tira que eu preciso analisar. E aí a pergunta que a gente sempre faz é: como que eu consigo estabelecer ambiguidade nessa tira? E aí, como nós já comentamos, é a ideia de que preferem que se trate vocês no feminino ou no masculino. Ou seja, como que vocês merecem ser tratados? Como que vocês gostariam de ser tratados? Eu crio um ponto que até então os personagens não conheciam, que eram de ser tratados pela maneira que eles desejam. Cria-se um efeito de humor? Nem sempre. A ideia de efeito de humor é eu pensar no ponto de criticidade da minha história. E aí eu poderia dizer que o humor é construído em cima de um ponto crítico fundamental, que é a discussão de gênero na sociedade. E aí ele pode trazer, obviamente, para o recorte da sociedade brasileira. Na sequência, eu gostaria que nós pensássemos um pouco em como formatar isso como texto.
Por exemplo, eu obrigatoriamente começo com a frase temática seguido das referências. Por quê? Para você que assistiu a aula de charge, é tão parecida a estrutura agora. Porque o objetivo em textos de tiro curto, textos de até 12 linhas, é na primeira frase, nas 2, 3 linhas iniciais, eu já mostrar qual é a discussão do tema. E aí, é claro, as referências, sempre tomando cuidado com o gênero, que é uma tira, mostrando quem é o autor, que é o Laerte, e mostrar que a publicação, ela não consta para vocês, mas ela é da Folha de São Paulo. Na sequência, eu vou trabalhar com os elementos gráficos mais relevantes, fazendo a explicação que for mais importante para a noção de mundo. Ou seja, preferem que se trate vocês no feminino ou no masculino. Esse diálogo é super importante ser evidenciado, sempre no sistema de paráfrase, nunca de cópia. Eu sempre vou adaptar a frase original com o meu vocabulário. E aí eu tento mostrar ambiguidade, ponto de criticidade da história e quarto ponto da minha produção, sempre com um looping de informações. Para isso ficar mais claro, a gente vai dar uma olhada bem rapidinho na produção de um aluno e ver como ele faz essa divisão ao longo dos 4 eixos da produção de texto dele. Observe que na primeira frase ele faz algo muito simples. Definição. Como eu sempre digo, definição de dicionário não tem relação de tempo, não tem relação de sociedade. Ele simplesmente lança um conceito. A diversidade de orientações de gênero simboliza uma constante discussão pelo respeito e pela igualdade. Então observe que a primeira frase ela fala sobre orientação de gênero e ela fala sobre debate por respeito e igualdade. Veja que orientação de gênero não está explícito na tira. Isso são informações implícitas, pressupostas, não são suposições. Agora, o constante debate pelo respeito e igualdade, aí eu tenho um ponto de suposição, aquilo que nós comentamos que é o nosso subentendido. Na sequência, olha o que ele apresenta para nós. Assim, conforme a tira de Laerte, publicada na Folha de São Paulo, a representação de um diálogo com onças, que a priori não tem seu gênero especificado na discussão, destaca o conflito entre determinar a categoria de um indivíduo baseado na sua aparência ou nomenclatura. Ele nem precisou entrar em aspectos de gramática mais pesados, como, por exemplo, os substantivos epicenos, usados justamente para o grupo de pessoas, ou melhor, para o grupo de animais e de espécies botânicas, como, por exemplo, pinheiro macho, pinheiro fêmea. Mas olha como ele tem um bom conhecimento e uma boa noção de mundo. Ele mostra qual é o gênero da publicação, que é uma tira, mostra quem é o autor, que é o Laerte, na sequência mostra que isso foi apresentado na Folha de São Paulo e mostra que as onças não têm o gênero especificado em nenhuma discussão, porque ou você chama de onça macho ou de onça fêmea. E aí ele traz uma expressão muito importante, destaca o conflito entre determinar a categoria de um indivíduo baseado na sua aparência ou nomenclatura, o que vai justamente de encontro, vai justamente na contramão daquilo que aqueles que não se consideram nem do gênero masculino, nem do gênero feminino, buscam ser reconhecidos pela sua orientação sexual, que nem sempre segue uma lógica binária. Na sequência, a partir de um elemento coesivo, começa a terceira frase. Dessa forma, ao evidenciar o questionamento acerca dos homens-onça, o autor explicita a relação dos substantivos epicenos com a realidade do cenário de variedades, pois esses termos consistem em uma classificação de palavras que não possuem, propriamente, gêneros, ao necessitar de complementos capazes de explicitar essa flexão, como fêmea e macho, relacionados aos animais. Ou seja, a discussão inteira se baseia em classificar as pessoas pelo que elas querem e não pelo que é determinado. E aí, no finalzinho, ele diz que a questão de gênero é latente, pois indivíduos que não se enquadram na relação binária sentem-se incomodados com certos chamamentos, uma vez que existem atualmente infinidade de conceitos capazes de tratar essas inúmeras identidades a fim de levar em conta as orientações de cada pessoa. E aí você tem na tela a estrutura que nós trabalhamos com
frase temática e referências, os elementos gráficos relevantes, a ambiguidade e o looping de informações. Espero que você tenha gostado, continue assistindo a nossa série de gêneros de análise, textos verbais e não verbais, e até o próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado pela sua atenção.